Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer em nossos corações, iluminando nossas vidas, fortalecendo-nos para a jornada. Nós estamos estudando e vamos estudar hoje o capítulo 4 do maravilhoso livro Ação e Reação, que é a nona obra da maravilhosa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa obra ela é muito interessante. Eu sempre gosto de fazer esse preâmbulo, que às vezes os colegas não assistem os capítulos anteriores, pegam só esse e não têm uma compreensão qual é o objeto do livro. O nome do livro é Ação e Reação exatamente porque ele analisa as repercussões ou a reação às nossas ações que tomamos no dia a dia, não é? Quer seja as ações no campo do bem, quer seja ações no campo do mal, há uma reação, ou seja, há uma repercussão, que pode ser no plano imediato ou pode ser no futuro. O mesmo estamos vivendo hoje, as nossas ações, nossas alegrias ou nossas vicissitudes, como fruto, como a colheita desse fruto que plantamos, desse semente que plantamos no passado. Então, esse ponto ele é muito importante para a gente entender isso. Porque é natural ao ser humano desejar felicidade. Todos nós desejamos ser felizes. E esse livro ele é muito instrutivo aos nossos espíritos. Porque se nós sabemos que as nossas ações elas repercutem no campo do bem ou no campo do mal, claro que vai trazer uma mensagem às nossas almas. Porque na hora que a gente lê o livro que mostra as repercussões daquelas criaturas que cometeram ações no campo do bem ou no campo do mal, vê as consequências, as que forem ruins, nós não vamos desejar cometer os mesmos erros que certamente, como diz Jesus, devemos pagar até o último centio. Está dentro da lei do progresso, da uma lei universal. E Jesus que a gente conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras, que a cada ação que cometemos no campo do mal, ela tem repercussão. Se desejamos ser felizes, então ela é muito educativa para isso. Tem algumas pessoas que falam de céu e de inferno, só imagino que essas questões só acontecem quando a gente desencarna e é um grande engano. A gente tem o céu ou o inferno quando está encarnado mesmo, né? Basta ver as criaturas que estão ao nosso redor. Aqueles que só vivem para praticar o bem, a paz, o amor, a fraternidade, que pensam nos outros, que são caridosos, são fraternos, já tem o céu aqui. Todos o amam, todos gostam, todos respeitam, já vive o céu. Você tem ao seu redor as criaturas que amam e vivem num ambiente de harmonia e de paz. Aqueles outros que têm um comportamento diametralmente oposto, que só vive planejando, fazendo, praticando mal, com violência, com injustiça, com todo tipo de desonestidade, maltratando os outros, essa criatura tem o inferno aqui mesmo. São odiados por aqueles a quem prejudica, ninguém confia nessa criatura, todos têm receio dele, não há um gesto de simpatia para aquela criatura, né? Muitos desejam fazer o mal porque já fizeram mal a ele, como consequência disso. Então, é um ambiente muito ruim, terrível. Ora, no mundo tudo é sintonia, a gente precisa entender isso. A gente já vê isso aqui também. Ora, se eu sou uma criatura que vivo para fazer o bem, que gosto das coisas de fazer o bem, de praticar a fraternidade, quem é que vai se estar ao meu lado? As criaturas que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Não é assim? A gente gosta de fazer as coisas bacanas, a reunião entre amigos, gosta das mesmas músicas, das mesmas coisas, tem os mesmos sentimentos, gosta de ser fraterno, participar dos trabalhos de apoio ao próximo, né? As atividades de fraternidade, ou frequentar a sua igreja, a sua casa espírita, a sua casa evangélica. A gente se afina porque tem o mesmo pensamento, gosta das mesmas coisas. As criaturas que têm um pensamento contrário, que gosta da violência, que gosta da injustiça, que gosta de ser grosseiro, que gosta das drogas, ilícitas ou ilícitas, e gosta da violência, eles vão se afinar com as criaturas que têm o mesmo sentimento. As criaturas pacificadas gostam de uma música harmoniosa, equilibrada. As criaturas da violência gostam do batistaca, da violência, das gargalhadas estridentes, do desrespeito, das grosserias com os outros. É assim. É assim, ela dá afinidade. Então, se a afinidade funciona aqui, quando você desencarna é a mesma coisa. Nós seremos atraídos para mundos com os quais, habitados por criaturas que se afinam conosco.
Porque é muito simples entender isso. Você imagine se uma criatura que passou a vida inteira fazendo mal é atraída para o mundo das pessoas que gostam da paz, da fraternidade, da harmonia, do equilíbrio. Essa pessoa vai sentir um peixe fora d'água. Primeiro, isso não vai acontecer, porque ele não passaria pelas barreiras vibratórias, não chegaria. Mas se porventura acontecesse isso, ele seria infeliz nesse lugar. Porque as pessoas só praticam coisas que ele não gosta. E ele se sentiu isolado. Não é? Se ele gosta da farra, da folia, da violência, da grosseria, são para pessoas delicadas, gentis, que praticam bem, as coisas boas, ele se sentiu peixe fora d'água. Se na vida encarnada é assim, no mundo, no espiritual, é a mesmíssima coisa, gente. O mundo espiritual é uma continuação desse mundo que está aqui. Com a diferença que se aqui você pode até ser um lobo em pele de cordeiro, você não ser uma pessoa boa, mas se travestir de ter ações e tal. Você desencarna, você não pode manter isso. Você é quem você é. Nossa, espírito é como um flash. As boas ou as más ações aparecem lá. Se você é uma criatura do bem, você aparece com alguma iluminação. Se você é do mal, aparece ensombreada. E as suas falhas estão patentes. Ninguém consegue esconder isso no mundo espiritual. Então, essa obra, ao ler essa obra, ela é muito importante para a gente entender essas coisas. Então, é uma obra que tem um profundo caráter educativo aos nossos espíritos, que desejamos a felicidade. Então, Deus envia uma mensagem dessa natureza, que ao ler e compreender que toda ação tem uma correspondente a uma reação, que é a lei do que se colhe, o que se planta, como diz Jesus, a gente colhe o que planta. O bem, o mal, o mal. Então, ela é muito importante por essas questões. E André Luiz nos traz muito, de forma muito didática essas informações, porque essa lei da ação e da reação está toda todo o livro espírita, você verifica isso. As criaturas que fazem o bem colhem o bem quando está desencarnado, o mal colhe o mal. Mas nesta obra em especial, ele traz um recorte importante daquelas criaturas que cometeram o mal, grandes males, e deliberadamente cometeram o que desejavam cometer: crueldade, desonestidade, violências. Eles cometeram por estar nesse estágio de brutalidade, desonestidade absurda. E essas criaturas, por afinidades, serão atraídas para um mundo que essas criaturas, que os seus pares, os que gostam das mesmas coisas, os mesmos atos, as infelicidades, estão. Só atraídos para regiões trevais, chamadas regiões infernais, etc, etc, etc. Entretanto, André Luiz nos traz uma explicação muito interessante. Emmanuel, no prefácio, diz: olha, é claro que André Luiz não vai trazer, desnudar esses mundos de dores profundas, de dores superlativas, de brutalidade total, de criaturas profundamente animalizadas, embrutecidas. Não. Porque o objetivo não é assustar ninguém, é esclarecer. Mas para a gente ter a compreensão que as criaturas que cometeram graves desatinos colherão os graves desatinos, irão a viver em ambientes de profunda dor, passarão momentos de muita tristeza, muita angústia, isolados, sofrerão consequências, sofrerão violência porque praticaram, serão escravizados, sofrerão dores terríveis. Aí a André Luiz, Emmanuel de Soares vai apenas abrir uma pequena fresta, para a gente entender, que o grande objetivo da obra é entender as consequências dos nossos atos. Por isso que é uma obra maravilhosa. Mas também a André Luiz faz uma distinção muito importante. Quem leu o capítulo passado, quem estudou o capítulo passado dos anteriores, vê que no primeiro livro ele fez uma ambientação, mostrou aquele ambiente dantesco, de criaturas animalizadas, profundamente brutais, que não têm compreensão sequer dos males que cometeram, que acham certo aquela atitude, que estão nesse estágio ainda de brutalidade. O ambiente é dantesco lá fora, escuro, ventanias profundas, muito frio, um ambiente terrível, né? É exatamente esse ambiente criado pela mentalidade dessas criaturas doentes que estão lá, da mente, né? E essas criaturas cometem gravíssimos erros e ainda acham que estão certos, não se arrependeram ainda, não têm o sentimento de culpa, não têm o remorso, estão distantes. Diz Druso, o diretor da casa, o André Luiz foi passar uma semana estagiando nessa região de trevas, por ele dar apontamento para essa obra importante, ele afirma com toda clareza: ó, meu amigo, porque Hilário pergunta então a Druso por que as criaturas estão lá fora num profunda dor e sofrimento, não são acolhidas pela casa. Essa casa é um hospital-escola, em nome de Deus, que Deus sempre assiste os seus filhos, não importa o grau de brutalidade, nem os gravíssimos erros que cometeram, Deus sempre é Pai amoroso e bom e ama todos igual. Aí, olha, eu não podemos resgatar porque essas criaturas não estão no estágio ainda de serem ajudados. Porque eles continuam achando que a prática do mal, da brutalidade, da ignorância e da violência é o normal.
Enquanto eles estiverem nesse estágio, não tem condições, porque se eles vierem e forem recolhidos para casa, que eles vão quebrar tudo, vão querer dominar aqui. Ah, inclusive de ataques terríveis das criaturas brutais que não desejam aquela casa estar ali. Por quê? Resgatando criaturas sofredoras em nome de Deus, porque deseja dominar tudo, não quer a ignorância, a turma das trevas, quer dominar tudo, não quer ninguém que consiga resgatar de vez em quando da mão deles, estão escravizando, tirando vantagem daquelas criaturas infelizes, né? Veja o grau de como a coisa é. Então, essas criaturas estão no estado de brutalidade, eles só serão resgatados dessa região de profunda dor quando eles começarem o processo, quando cansarem de sofrer e entender e começar a compreender que os grandes males que cometeram foi errado. Quando começa o processo de culpa, o processo de remorso, o processo do choro, aí sim, aí estão em condições, eles passam aquela fase da brutalidade, estão em condições de ser resgatados. Para quê? Serão resgatados para tratar aquelas almas doentes que precisam de um tratamento imenso de renovação daquelas criaturas. Esse é um aspecto. E um outro aspecto importante é educar essas criaturas. Eles são reciclados do ponto de vista da educação. Para quê? Para voltar à Terra, na qualidade de filhos de Deus endividados. Para quê? Para pagar suas dívidas. Para as expiações, os graves erros cometidos, essas dívidas ser quitadas. E Jesus que deve pagar até o último centavo é isso. A forma que Deus nos encontrou de que a gente possa compreender o erro de nossas ações é repará-las. Porque se não sofrermos e repará-las com a expiação e com a dor, como é que a gente vai saber qual é errado? Como é que vai se desestimular a não praticar aquele tipo de ação? Porque se não tivesse consequência, cara, continua errando. Não, a dor ensina a gemer, diz o ensino popular, né? Então, essa é uma categoria. Dependendo do estágio de criaturas que cometeram graves erros e da brutalidade deles, alguns passam, às vezes, anos, décadas, séculos. Quem lembra do livro Libertação que a gente estudou aqui? Lembra do caso de Gregório. Espírito profundamente brutalizado, era um líder daquela região de trevas e passou séculos, vários séculos lá para poder ser resgatado pelo amor inquebrantável da sua mãe Matilde. No capítulo passado, a gente viu um caso muito interessante de Antônio Olímpio, que deliberadamente cometeu um crime bárbaro, matou seus dois irmãos mais novos para ficar com a herança do pai. Deliberadamente planejou e matou. Passou grandes, muitos anos de sofrimento. Ele sofreu a vingança terrível dos irmãos revoltados. Mas aí começou o filho de Deus, quando cansou de sofrer, foi resgatado, começou o trabalho dele de renovação, visando o futuro, a reencarnação. Essa é a lei de Deus, é a lei do progresso e do amor imenso que Deus tem a cada um dos seus filhos. Cada desses atos de sofrimento não é Deus punindo ninguém, como algumas pessoas imaginam, na religiões tradicionais, não. É o amor de Deus nos dando as possibilidades de pagar nossas dívidas, de resgatar e seguir nossa luta, nossas trajetórias, para ser um dia espíritos iluminados. Olha que maravilha, né? Por outro lado, André vai mostrar nesse capítulo de hoje que existe outra natureza de espírito que também aportam ali. Aqueles que, não obstante terem cometido atos têm uma certa gravidade e são atraídos por sintonia, que tudo no mundo é sintonia, quando eles encarnam, serão atraídos por esse ambiente de dor e sofrimento terrível. Mas eles, em vida, já chegaram a um estágio que compreenderam seus erros. Já compreenderam, já têm as culpas, já choram, se arrependem. Então, esses serão atraídos lá para essa região de treva, de dor, porque cometeram um ato grave e têm as culpas por esse fato, serão atraídos por sintonia. Mas lá, quando eles chegam, serão imediatamente resgatados. Não precisam passar pela brutalidade daqueles ambientes terríveis, vão ser escravizados, açoitados. E acontece isso, né? Serão instrumento da brutalidade daquelas criaturas de lá. Não, porque eles já estão no estágio em condições de serem resgatados para casa para começar o trabalho de tratamento do espírito daquelas criaturas, os trabalhos feitos com muito amor, de renovação das dores, das angústias, das culpas, e o trabalho de educação visando o retorno. São duas naturezas de espíritos. Aqueles que estão lá há muitos anos e são resgatados depois de muito tempo, ou aqueles que desencarnam já com sentimento de culpa e que buscam perdão. E esse capítulo de hoje a gente vai trabalhar essa segundo grupo de espíritos, esses que cometeram atos graves, mas estão em condições de ser resgatados. Por isso que no capítulo anterior, Druso, quando conclui o capítulo passado, ele diz, olha, um trabalhador da casa, da Mansão Paz, é o nome da instituição, que André Luiz está lá estagiando com Hilário e que é dirigido por Druso, chegou um funcionário da casa, olha, diretor Druso, está chegando agora um grupo de recém-desencarnados, resgatado por uma equipe da casa.
A visão dele, porque o diretor da casa vai recepcionar essas criaturas, que ele chamou de tarefa de inspeção daquele grupo que chega. Vê em que condições se encontram. Os primeiros ajustes, os primeiros assistência àquelas criaturas que vêm doenças da alma, por isso estão ali, né? E as providências que precisam. Então, é muito interessante a didática de André Luiz, para a gente entender essas questões. Então, no capítulo 4 que chama-se Alguns Recém-Desencarnados, ele vai começar a narrar dessa forma. Diz então André Luiz, ao começar esse quatro capítulos. Quando o funcionário vem chamar Druso, Druso convida André Luiz e Hilário a ir até o local onde está chegando esse grupo de trabalhadores com essas criaturas resgatadas, que foram recém-desencarnadas. Diz assim: atingi um lago recinto, dentro, naturalmente, da Mansão Paz, e já foi dito nos capítulos passados que é uma espécie de uma cidadela. Que significa cidadela? Cidadelas são aquelas construções muradas, como era na Idade Média. Por que na Idade Média era murada? Porque ela sofreu assaltos. Né? Os caras iam barbarizar para roubar, para estuprar, fazer acontecer. As criaturas infelizes também têm a mesma ideia. Se não for cercado, se não for murado, tem estrutura de segurança, eles invadem e destroem tudo. Foi disso os capítulos passados. Certo? Então, esse local onde está chegando a equipe é dentro dessa cidadela, é dentro do prédio da Mansão Paz. Então, assim, atingimos o largo recinto construído, a feição de um pátio interior, que é dentro da Nação Paz, que é interior, de proporções corretas e amplas. É um local amplo, ele começa a descrever. Aí diz assim, André Luiz, olha, eu tive uma ideia de penetrar um átrio, um pátio, né? Algo semelhante a 7 estações ferroviárias terrestres. Olha que informação interessante. Por que a estação ferroviária? Quando você vai na estação rodoviária ou ferroviária no aeroporto, você tem um grupo de criaturas esperando, né? Quem está chegando, o ente querido está voltando, não é assim? Se for, está lá esperando, tá? Depois de uma tarefa, de uma viagem, então estão lá esperando, saudosos, desejados esperar. Então, aquele pátio era uma espécie de um local de recepção, como fosse uma estação ferroviária terrestre, ele diz. Diz assim, porque as acomodações marginais, ou seja, tem um local de desembarque e um local de bancos de um lado. A estação ferroviária não é assim? Os bancos de um lado e de outro, para as criaturas que vão embarcar, ou que estão esperando quem chega, não é assim? Exatamente isso, olha. As acomodações marginais desse local de chegada, disse ele, carinhosamente dispostas, estava lá tudo arrumado, organizado, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. Quem são essas criaturas, gente? Os familiares daqueles espíritos que vão ser resgatados. Estavam esperando eles, como fosse uma rodoviária, uma ferroviária. Né? Estavam aguardando. É assim que funciona o mundo espiritual. Aqueles que nos amam vão lá nos receber, mas também aqueles que não nos amam, muitas das vezes, vão lá nos perturbar. Para isso, esse caso aqui em especial, é dentro da casa, estão protegidas. As entidades infelizes não vão adentrar lá. E essas criaturas, por que estão sendo recebidas lá? Porque já têm méritos. E já estão no processo de arrependimento, já estão no processo de renovação. Por isso, tem o mérito de ser recebido na casa. Senão, as criaturas brutalizadas, quando chegam no espiritual atraído, vão sim ser resgatados pelas criaturas. Vão estar lá, a turma que querem se vingar dele, vão estar lá esperando, tenho certeza disso. É fato isso. Muito bem. Disse ele, a dizer verdade, disse André Luiz, não vi sinais de alegria completa. Por que não, gente? Porque não havia sinais de alegria. Porque todas aquelas criaturas que estão retornando voltavam em estado lamentável. Ninguém voltava feliz do seu estado. Porque se eles fossem felizes, iluminados, estavam sendo recepcionados nas colônias espirituais felizes. E seria uma festa o retorno deles. Com certeza. Mas ele voltar ao estado lastimável, a família toda, porque os amam, então lá esperando. Mas sabe que tem grandes preocupações para ajudar a restaurar aquelas criaturas, porque amam, o amor é um sentimento inquebrantável, e quem ama está lá, não importa se a pessoa como está, que se deseja ajudar aquele que a gente ama, não é assim? Muito bem. Então a alegria completa eu não tinha. A expectativa daquele que estava esperando, nem estava feliz da vida, porque sabia que a situação que viria seria muito desafiadora, né? Em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, conversavam, ou seja, o que o grupo está falando? Que eu receber aqueles espíritos. Estava aguardando a chegada deles. Estavam conversando entre eles. Dividia-se entre a preocupação e a tristeza. Por que a preocupação e a tristeza? Porque essas criaturas que iam chegar vinham com grandes problemas. Estava com a preocupação, sim, de como tratar aquelas criaturas, e a tristeza por ver um ente amado voltar numa situação dramática dessa. Aí alguém podia perguntar assim, mas escuta, e essas criaturas que estavam recebendo? Eram habitantes lá das trevas? Certamente que não.
que se, como são criaturas já muito mais felizes que não podem recebê-lo naquele ambiente dentro da Mansão Paz, certamente vinham de colônias espirituais mais avançadas, que vinham recepcionar seus entes amados. Lembremos que as criaturas no estado de brutalidade não têm acesso aos ambientes mais elevados, às colônias mais elevadas. Mas os mais elevados podem descer para até então as regiões inferiores, para sim ajudar, é o caso aqui, certo? Então, certamente esses familiares que estavam lá, dentro lá da Mansão Paz, aguardando, eram criaturas que vinham, eram mais felizes, que vinham recepcionar seus entes amados em situação dramática. Por isso que não havia muita alegria, mas havia preocupação e tristeza. Muito bem. De passagem, disse André Luiz, ouvi alguns diálogos das famílias conversando. Conversa. O bochicho deles conversando, a expectativa dele. Dizia assim: eu consigo reduzir, disse André Luiz. Algumas frases eu consigo captar. Como, por exemplo, aí começou a dizer, frases como estas. Acreditas, ó, conversa entre eles, que ela, a que vai chegar, agora, devotar-se-á à mudança justa? Ou seja, se no estágio que ela vai chegar, você acha que ela vai mudar de uma hora para outra? Claro que não, né? É um processo, né? A vida não dá, na natureza não dá saltos. Quem tem seus grandes problemas emocionais e dramáticos, o processo de mudança é gradativo. Mas já está ali um avanço, já está em condições de ser recepcionado, pelo menos, né? Aí outra diz, a outra familiar diz, não, dificilmente. A mudança não vai acontecer. Centralizou-se por muito tempo, é o comentário da família sobre essa senhora. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida e não vai haver mágica. Vai continuar desequilibrado, é um processo. Mas além, outro grupo familiar, onde ele escutou, mas além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz, certamente um familiar, provavelmente, dela, agoniado semblante. O rapaz estava agoniado semblante. Olha por quê? Meu filho, disse a mãezinha dele, que era a senhora, que estava com o filho para receber o pai do menino e a esposa dele. Meu filho, guarde serenidade, disse a mãe mais experiente, mais espiritualizada. Segundo informações do assistente Cláudio, que essas familiares, depende da elevação dele, eles têm informação de em que estágio estão desencarnando seus parentes. Tem. Depende do estágio, eles têm. Mas, olha, segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Olha que informação interessante. Por quê? Porque muito provavelmente o estágio dele é tão complexo, e se o rapaz está muito apreensivo, é que provavelmente sofreu violência de parte do pai, muito provavelmente. Tinha até medo que o pai reconhecesse eles e que agredisse algo do gênero. Não, não gostaria de reconhecer, porque, inclusive, se reconhecer, seria um grande choque para o desencarnado. E a bondade de Deus é tanta que só essa condição do reconhecimento do desencarnado dos seus parentes só se dá no momento oportuno. Porque se desse antes, se houve agressão, violência no passado, isso agravaria a situação do rapaz e dele próprio. Seria um descontrole, seria terrível para o espírito desencarnado e chegar a perturbar o mundo espiritual, mas numa região como essa. Entendeu? Muito bem. Aí disse a mãezinha, precisará muito tempo para para retornar-se, para ganhar de novo as condições para se renovar, para que, na verdade, tenha condições de ter um contato com as famílias reconhecendo o desencarnado. Em trânsito, diz André Luiz, não assinalava senão alguns retalhos de conversas como esta. Ele trouxe dois exemplos aqui, de uma moça, de uma senhora e de um senhor que voltou, ia ser recepcionado pela esposa e pelo filho. A certa altura, disse André Luiz, na praça em movimento Druso, na praça de Iniciátios, esse local de recepção que vinha essas caravanas da casa recebendo essas pessoas que tinham desencarnado. Druso, generoso, confiou-nos aos cuidados de Silas, e aí vem outra informação que eu já passo de pronto, para vocês entenderem, porque Silas, primeiro, lá atrás a gente viu que as atribuições do diretor de uma casa dessa natureza, na região das trevas, é brutal. Quantidade de tarefas, um desafio imenso. E ele tem pessoas que o auxiliam. Silas é um assistente desse, importante. Um assistente, é um auxiliar direto dele. E a gente vai ver que, na verdade, Silas, primeiro André Luiz vai descrever a condição de Silas, e Silas vai participar de várias ações nessa obra, mostrando a importância de ter auxiliares como Silas no trabalho exaustivo e cansativo, de muita responsabilidade de dirigir uma casa como essa. É um ponto. E segundo, a gente vai ver lá na frente no livro que Silas também foi um réprobo, como Druso deixou claro lá atrás,
que ele também é diretor da casa hoje, mas foi resgatado daquela região de dor e sofrimento, e hoje é o diretor, mostrando que todos nós tivemos nosso passado delituoso, difícil, complicado. Se hoje não cometemos determinados atos, que bom, mas já cometemos. Então, ele sempre mostra isso, e vai mostrar nessa obra também quem foi Druso e quem é Silas, no passado. E vai ver também a ligação de Silas com Druso, porque os dois estão aí. É muito interessante como a obra didática é rica. Muito bem. Então, Druso precisou sair para resolver tarefa, mas deixou André Luiz e Hilário na companhia de Silas, que vai dar uma série de explicações mostrando a própria qualificação de Silas. Né? Aí diz que o Druso mencionou obrigações que teria urgente, né? Mas olha, não se preocupe não, que no dia seguinte eu encontro com vocês. Fiquei com Silas, vai dar todas as orientações, etc, etc, etc. A promessa gentil obrigou-os a considerar o aspecto do tempo. André Luiz é ser muito cuidadoso na missão que ele tem de trazer até nós uma obra de tão importante significado para discutir a lei da ação e da reação. Mas, olha, o tempo se perde. É interessante mostrar como se trabalha no mundo espiritual. Cada obra normalmente a ser realizada, ele lê uma obra de 20, 30 capítulos, numa semana de trabalho que tem André Luiz com Hilário, na companhia de um diretor de uma instituição, para ver a quantidade de volume de trabalho que é. Né? Muito interessante isso, né? Para a gente entender isso. Então, ó, considerar o tempo. Ele precisaria aproveitar o máximo de informações naquela semana para poder escrever essa obra. Então, ó, me obrigou a considerar o tempo. Pela sombra reinante de Sandé Luiz, para ter uma compreensão do ambiente, não poderíamos saber o dia e a noite. Por quê, gente? Porque no ambiente das trevas é um ambiente que dia e noite é escuro. O sol nem passa em algumas regiões, né? Nem passa. Por quê? Aquele ambiente é formado pelo sofrimento coletivado. As dores, as angústias, os ódios, os ressentimentos criam aquele ambiente. Você faz o ambiente, né? Então, aquele ambiente escuro, dantesco, o tempo todo. Então, não dá para você ter uma ideia como é que é dia e que é noite. André Luiz já disse isso lá atrás, é que reforça não para entender. Por isso, disse ele, o grande relógio que ele viu lá na parede da instituição, ali existente, com largo mostrador, abrangendo as 24 horas, funcionou como uma bússola aos meus, uma bússola para o viajante, deixando-nos a perceber que estávamos à noite alta. Ele só compreendeu que era meia-noite porque viu o relógio, porque as condições, dia e noite, é sempre aquela escuridão terrível, o ar intragável, difícil, terrível. Como é difícil se vivenciar num ambiente como esse, né? Só a bondade de Deus que envia trabalhadores do bem, de luz, para um ambiente tão dantesco aqui que as criaturas sofrem trabalhando num ambiente como esse. A respiração difícil, o risco de violência o tempo todo é uma coisa muito complicada, como a gente já viu nos capítulos passados. Muito bem. Aí é que o autor faz aqui uma observação. Reportamos a região encravada no domínio do próprio globo terrestre, submetidas às mesmas leis que regulam o tempo. O que é que quer dizer com isso, gente? Essa região de trevas e umbral é que vizinho, gente. Essas criaturas, quanto mais brutalizadas, mais estão próximos de nós. Por quê? São atraídos por nós, encarnados. Enquanto na Terra existir criaturas com esse mesmo pensamento e sentimento, são atraídos, essas criaturas infelizes são atraídas por nós. Assisti um outro dia uma palestra muito interessante que o palestrante dizia, olha, tem uma notícia para vocês, o umbral vai acabar. E todo mundo riu. Eu disse, não, é verdade. Quando vai acabar? Vai acabar quando a Terra atingir um patamar que só as criaturas boas encarnem aqui. Ora, o umbral vai sumir. A gente vai sumir porque eles não terão mais sintonia com essa turma que está aqui. Vão procurar planetas que têm esse sentimento para criar essas regiões lá nesses ambientes. Eles não terão mais, porque essa criatura eles vivem em torno da gente encarnada. Eles sugam nossas energias. Nós vimos os processos de vampirismo. No dia que a gente sublimar nossos pensamentos, não vamos ter essas criaturas ao redor, não. É muito interessante pensar assim, né? Então, então, por isso que, na verdade, aquele ambiente, a hora de lá é a hora daqui, dada a proximidade. Né? Muito bem. Sons, aí eles começaram a ouvir sons. Som de campanas invisíveis cortavam agora o ar. Começou a escutar um som da caravana que se aproximava. E assinalando a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana comboio que resgataram as criaturas infelizes, estava chegando, penetrando no recinto. Em alguns minutos. Então, ó, a turma está chegando. Estão avisando já para que se prepare aqui para recepcionar. Porque entenda, gente, essas criaturas que estão desencarnadas, que chegam, alguns só são lastimados, precisam de assistência imediata, de enfermeiros, de médicos, tarará, tarará, tarará. Então, essa campana já avisa, ó, estamos chegando, para que a turma se prepare para o trabalho de socorro, que é importante.
Caravana comboio, os caras chegam comboio, penetraria o recinto em minutos. Aproveitei de Sandé Luiz uns momentos para a indagação que julguei necessário. Perguntar, a curiosidade, para que perguntar? Para esses apontamentos chegar até nós, para nos orientar. Esse é o papel maravilhoso da obra, né? Muito bem. Aí perguntou, então, André Luiz a Silas, que espécie de criaturas aguardávamos ali? Afinal de contas, quem está chegando? Perguntou. Aí então respondeu. Sim, aí ele perguntou a André Luiz, são recém-desencarnados, em que condições eles estão chegando? Essa pergunta ela é importante para a gente entender, porque lá atrás fora dito por Druso, André Luiz, que aquelas criaturas brutalizadas depois de muito tempo só seriam resgatadas quando tivessem condições de. Como aqueles estão assim desencarnados, estão sendo atendidos de imediato? Para diferenciar a didática. Diferenciar aqueles que passaram anos, séculos, décadas lá, que achavam que quando não acertam, e depois começaram a se arrepender, eram resgatadas. Esses resgates são altamente complexos, são retirados daqueles que escravizavam, é um processo de resgate mesmo, uma estratégia importante. E outras obras esclarecem isso, como é que é feito esse trabalho, o trabalho da Turma da Luz, que resgata, libertam da mão os escravizados por entidades infelizes. Mas eles não, tinham terminado de ser desencarnados. Encarnaram hoje, já estavam chegando. Você perguntou, escuta, que essa turma está chegando? Você vai ser encarnado em que condições? Já que ele sabe que os resgatados depois de muito tempo são outra clientela embrutecida. Como se organiza? Aí a outra pergunta. Como se organiza as caravanas e comboio? Como é que essa turma se organiza para resgatar essas pessoas que estão desencarnando? Estão desencarnando? Pergunta, a outra pergunta. Um monte de perguntas para poder pegar a apontamento que está no livro. Esses caravana comboio vem diariamente à instituição? Então, assim, todo dia chega uma ou mais de uma à instituição? E em que horário? É o horário certo? Olha, quanta pergunta foi feita, visando essas perguntas esclarecer a ele e, ao mesmo tempo, passar para o livro. Silas, que se dispunha a assistir-nos, informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas. Então, assim, olha, estão chegando 19 escritores resgatados. 19, os assistidos. Acompanhado por 10 servidores da casa. Se os trabalhadores eram 10, mas que resgataram 19 criaturas. Essas informações eles tinham pelo meio de comunicações deles. Ó, estão chegando 19, né? Eles têm forma de se comunicar, né? Que eles orientavam a excursão, tratando-se de recém. Aí pessoas com perfis que estão chegando. São recém-desencarnados, em desequilíbrio mental, mas credores, olha a diferença. Credores de imediata assistência. E por quê? Porque já se arrependeram, já tinham a culpa, já tinha esse sentimento que cometeram os atos graves e que rogam a assistência de Deus, dos benfeitores, para mudar. Já desejam mudar. Não são violentos. Então, no outro estágio daqueles são resgatados lá. Né? Bem complicado. Então, sem um credor de imediata assistência, né? De vez que ele não se acha, por que, aí ele explica, por que de credor de imediata assistência? Porque não se achavam em desesperação, na violência, né? Nem se achavam comprometidos de todo com as forças dominantes das trevas. Se fosse, não viriam. Se tivesse comprometido ao todo com as forças das trevas, continuava achando que as atitudes brutais eram certas. Olha que é a diferença. Por isso que faz a diferença desta clientela recém-desencarnadas, agora acolhidas com aquelas outras. Notificou ainda, disse Silas, que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, ou seja, você resgatar criaturas doentes numa região como aquela, inóspita, um ambiente inóspito, habitado por criaturas trevosas, é uma tarefa para qualquer um. Você precisa ter criaturas que tenham condições, um grau de iluminação, para não se perturbar, e aquelas criaturas serem resgatadas por criaturas das sombras. Olha a coisa mais complicada. Sob a chefia de um atendente. Aí ele faz uma outra explicação importante. Lembra que Silas é um assistente. Assistente quem? Do diretor. Na turma mais qualificada. Esse atendente é também qualificado, mas já está numa fase, numa faixa mais abaixo. Sob a chefia do atendente, que viajavam com simplicidade. Ele está explicando agora como é que é feito esse trabalho. Com simplicidade, sem carro de estilo. Essa informação ela é importante, porque em outras oportunidades, André Luiz narra os meios de comunicação nas regiões de dor e sofrimento, regiões de trevas, regiões de umbrais, etc, etc. Quem leu no capítulo 33, nas páginas 190 e 191 do nosso lar, lembra, dê uma olhada quem quiser,
que, na verdade, fala exatamente do trabalho dos ceareiros, que fazem esse trabalho de resgate à região de Umbral. Ele fala desse trabalho. E fala lá que, na verdade, alguns carros utilizados utilizam animais, como fosse um carro de boi, uma carroça puxada por mulos. Olha aí, animais no mundo espiritual, com mulas. Mostra também lá que existem os cães, que os cães têm uma função importante para evitar que as criaturas infelizes e bestializadas, animalizadas das trevas, espíritos, ataquem os próprios comboios. Olha que foi importante. Fala também lá dos ibis gigantes, que são os ibis gigantes, que são pássaros grandes, bem grandiosos, que ele devora formas pensamentos. Olha aí. Tudo está narrado lá, nessa obra que eu falei, lá no nosso lar, nesse capítulo 33. No capítulo 33 também do livro O Mensageiro, ele também traz informações a respeito das comunicações no mundo espiritual. Aí, nosso lar também fala do aeróbus, que é utilizado para dentro do nosso lar, da cidade do nosso lar, para locomoção. Ele fala tudo isso. Não na região de Trevas, na região de Umbral, mas naquela região dentro da colônia do nosso lar. Ele também fala, no 33 do Mensageiro, ele também faz referência a isso. Fala que, na verdade, quando André Luiz vai em missão à Terra, na companhia do benfeitor, eles se utilizam de uma colônia que fica nessa região da mansão, chama-se mansão, que fica na região assim, do umbral intermediário, de que eles utilizaram um carro voador, até regiões próximas à Terra. Tem referência a isso lá do Mensageiro. Também tem um livro lá, A Memória do Suicida, que fala de carros, cavalos e carroça e tarará, como o Mensageiro também fala. De que chega um casal que vem de uma colônia espiritual próxima em visita a essa colônia que eles estavam, chegar de charrete, de carroça, etc, etc, etc. Então, está dizendo que é interessante entender isso. Que esse trabalho que é feito de resgate para esses encarnados, não utilizam isso, carro de estilo, não. Está explicando isso. Por que não usa, gente? Porque não vão resgatar em regiões profundas esses espíritos da mão de entidades brutalizadas. Não. A maioria dessas criaturas pode, inclusive, se locomover pelo estágio que se encontram, né? Muito bem. Apenas conduzindo, aí eu vou explicar, apenas conduzindo a equipe, a caravana, o material indispensável para a locomoção no pesado ambiente das sombras. Sim, precisa do material de socorro, etc, etc. Auxiliados por alguns cães, os cães de novo, fala lá na região do nosso lar, e também fala aqui dos cães. Uns cães inteligentes e prestimosos, que têm uma importância muito grande nesse trabalho de resgate para evitar que as criaturas infelizes ataquem os comboios, né? A mansão, a casa onde Drus é o diretor, contava com dois grupos dessa natureza. Então, olha, é importante também entender isso. As tarefas de uma instituição como essa são gigantes. Tem duas caravanas, dois grupos que trabalham só no resgate de criaturas desencarnadas em condições de ser atendido como essa. Pronto, a missão deles é essa. Mas tem outros grupos encarregados, muito mais difícil o trabalho, de resgatar entidades profundamente brutalizadas, que estão na mão de criaturas mais brutalizadas ainda, então ser resgatadas. Trabalho muito mais difícil. Tem também, a gente viu lá no capítulo passado, que existem equipes também encarregadas da reencarnação de espíritos que estão em condição de reencarnar, advindo da mansão, que vão reencarnar, encarnações expiatórias, são altamente complexas e difíceis. E nós sabemos que o processo de encarnação é altamente difícil, complexo. Quem leu lá o livro Missionário da Luz, vê o caso da encarnação de Segismundo ou de Volpini, vão ver como o caso é complicado. E que, além da reencarnação ser altamente complexa, tem todo um processo de monitoramento da reencarnação daquelas criaturas durante toda a encarnação. Então, o trabalho é gigantesco. Está dizendo, olha, nesse trabalho de resgate dos recém-encarnados em condições de ser assistidos, temos duas equipes. Mas, olha, diariamente, uma dessas equipes chegam, atinge aqui o domicílio e ajuste. Atinge a Mansão Paz na Mansão Paz. Mas quantas instituições com a mesma missão da Mansão Paz existe no mundo espiritual, na região de Trevas? Quantidade que ninguém tem nem ideia quanto. A Mansão Paz é apenas um posto avançado de assistência do nosso lar. Está dito lá no capítulo 2º. Mas cada colônia está dito lá nos mensageiros que de 50 em 50 quilômetros tem uma equipe
de assistência, de resgate, etc. Ou uma colônia ou um posto avançado. Até para a questão da segurança deles, etc, etc. E para atender aquela multidão de filhos de Deus que se encontram naquelas situações. Veja que informação importante. É Deus assistindo o homem pelo homem. Ninguém está abandonado, meus amigos queridos. Muito bem. Então, diz que todo dia chega, uma equipe chega, é, todo dia chega o homicídio com um comboio novo, revezando-se no piedoso ministério, socorrista. Perdão, um dia vai uma equipe, no outro dia vai outra, vai revezando. Entretanto, aclarou, não possuindo horário certo para chegar. E por que não, gente? Lembra, nós estamos na região das trevas. Na região das trevas, as tempestades e emanações mentais são terríveis, que podem dificultar a chegada dessas criaturas. Também tem a ver o horário do desencarne dessas pessoas. Certamente são congregadas no local, ou serão resgatados lá para trazer para a instituição. Trabalho imenso. Então não pode estabelecer um horário. Mas quando eles vão chegar, são avisados e a equipe vai lá, como ele chama, da tarefa de inspeção e assistência aos que estão chegando. Muito bem. Mal, sim, aí já, permanece enorme, assim, vindo das trevas, obedecia a fatores de circunstância para poder chegar. Mal terminaram o interlocutor e a expedição penetrava o ato. Quando está explicando, chegou a turma, chegou a equipe com socorridos, né? Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos de Sandra Luiz, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, uma funda preocupação, porque sim, um ou outro vive um quadro mais grave que sairia de assistência, e é compreensível isso, né? Os recolhidos, no entanto, exceto os cinco, lembra que era 19? Cinco que vinham de maca, os mais graves, de maca, tinham nem condições de se locomover, dado o estágio de falta de energia, de perispírito profundamente debilitado, né? Essas criaturas, né? De maca, cinco, dos 19, né? Portanto, 14 vinham andando. Desmemoriados, era a situação deles, e doentes, revelando perturbações manifestas. Sim, porque para estar ali tem que estar perturbado, porque cometeram fatos graves, mas já estão em condições de se arrepender, etc, etc. Perturbados. Em alguns casos, é expressável por loucura desagradável, se bem que é pacífico. Se não fosse pacífico, não estavam lá. Olha aí. Loucura pelas culpas que cometeram os seus atos graves, mas pacífico. Ninguém lá estava agressivo, então por isso resgatado. Enquanto os enfermeiros da equipe estavam recebendo, pronto para receber, se desvelavam em ajudá-los, que chegavam, a equipe da casa estava trabalhando para ajudar aquelas criaturas, carinhosos e atentos. E os cães se deitavam, extenuados, cansados, porque andar num ambiente brutal como aquele, o ar é muito difícil, é muito pesado se andar, se cansa muito fácil. Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam. Ele agora começa a fazer o perfil das criaturas que estavam chegando, os assistidos. Falavam e reclamavam, desequilibrados, né? Demonstrando a absoluta ausência mental da realidade. Eles não tinham uma compreensão que desencarnaram, muitos não tinham. Achavam que estavam vivos ainda, né? Ausência mental da realidade, não tinham compreensão de que estavam, onde estavam, que morreram, que não morreram. Muitos desencarnam e passam muito tempo para entender. Alguns anos, décadas, olha como que é a colocação, né? Depende do estágio de cada um. E provocando piedade e constrangimento na equipe. Se a pieda com a situação dramática das criaturas, sente a dor do outro, né? Silas convidou-nos à movimentação. Disse, André, Hilário, vamos ajudar. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação, na assistência àqueles doentes que chegavam. O chefe da caravana aproximou-se de nós, e Silas apresentou a André Luiz Hilário. Era o assistente de Macedo, atendente de Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Então, a especialidade dele de Macedo, que era um assistente, um profissional experimentado, era de resgate, tinha uma grande experiência de resgate sobre tarefas socorristas. Afeiçoados, aí, pronto, os parentes. Chegou a caravana, os parentes, o que acontece? Quando o ônibus aporta na rodoviária ou o trem, todo mundo chega para falar com os entes queridos, mesmo jeito. Afeiçoados e parentes, amigos e parentes, que estavam a perceber dos recém-vindos, cercaram-nos. Cercavam-nos, é natural, né? Agora, com expressão de alegria, por ver, e sofrimento pela situação lastimável que alguns chegavam. É natural, na apreensão e tudo. Algumas senhoras que viram antes, em ansiosa expectativa, ansioso pela chegada, derramavam lágrimas discretas.
pela situação, pela emoção de encontrar, mas pela situação dramática que seus parentes estavam chegando. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, desencarnados, conturbadas, qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que eles haviam impostos à desencarnação. E é compreensível, quanto mais brutalizado é o espírito, mais as lesões perispirituais e as compreensões de continuo vivos e doentes continuam, são apegados à doença. Quanto ser mais espiritualizado, mais equilibrado, mais harmonizado, mesmo desencarnando uma patologia grave, não aparenta isso quando se desencarna. É compreensível, né? Se desvencilham mais rápido do que a vida de encarnado e que a vida desencarnada, que é uma outra situação. Mas aqueles cometeram graves erros, têm graves lesões perispirituais. Todo o mal que a gente faz, o perispírito registra e tem uma consequência. O perispírito é muito plástico, nós sabemos disso. Muito bem. Ingeriu o exame clínico de Sandra Luiz, que era médico, tem compreensão, poderia, sem dúvida, favorecer um diagnóstico individual de cada um. Esse que morreu de câncer, que morreu daquela outra coisa e tal, pelo quadro dramático. Dama simpática, à beirada-se de uma jovem senhora. Olha que exemplo chocante e importante. Uma dama simpática, portanto equilibrada, à beirada de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição. E abraçando-a, chorava sem palavras. Ou seja, a senhora que estava recebendo, a dama simpática, chorou quando viu aquela criatura, aquela jovem senhora chegar. Chorou, mas não disse uma palavra. Chorou, acolheu. Muito bem. A moça recém-liberta recebia-lhe os carinhos da senhora que acolheu, que abraçou, recebia o carinho, rogando comovente: não me deixe morrer. Ele não tinha a menor noção que ele tinha desencarnado. Não me deixe morrer, disse ela. Mostrava-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros do corpo terrestre e de olhos torturados e lacrimosos pela culpa que tinha, que isso fala alto, avançou para Silas, exclamando: Padre, Padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção, disse ela. Contudo, afaste de minha alma a força da morte. Ela tinha a compreensão que ficou registrada na cabeça dela, que antes dela morrer, e ela não sabia que morreu, teve a menor ideia, um padre, que era católica, foi dar a extrema-unção dela. Mas olha, deixa cair sobre mim as bênçãos da extrema-unção, as energias boas, curativas e tal. Mas não me deixe que a morte me levar. Que a foice, a ideia da foice, que a morte é um ser que vem com a foice e decepa a cabeça. Mas não deixa, afaste minha foice da morte. Não me deixe morrer, achar quando não é viva. Está no quadro lá, não. Difícil. E achou que Silas era um padre, porque a imagem da extrema-unção continuava na cabeça dela muito viva. Tentei apagar, disse ela, sobre mim a bênção do extremo, sim. Tentei apagar, disse ela, minha falta, a falta, ó, o sentimento de culpa, na fonte da caridade para, para com o desprotegido da sorte. Mas a ingratidão praticada com minha mãe, olha aí, fala muito alto, na minha consciência infeliz. É óbvio que a gente sabe que todo bem, como dizia Paulo, ao amor cobre a multidão de pecados. Acho que era o apóstolo Paulo que dizia isso, ou era Tiago, acho que era Paulo. Que o amor cobre a multidão de pecados, sim, atenua, mas não paga completamente. O mal que a gente fez continua lá, precisa ser reparado, certo? Então, mas, olha, eu tentei resolver minha falta grave que cometi contra minha mãe, praticando a caridade quando se protegido da sorte, que atenua, mas não resolve. Por isso que ela estava ali, certamente porque tinha esse mérito, né? Mas a consciência acusava ela, que é o tribunal mais inclemente de toda a sua falta grave cometida contra sua mãe. Ah, disse ela, porque o orgulho me ensegueceu. Isso ela falando para Silas, achando que era o padre se confessando. Assim, tanto, ensegueceu tanto, assim tanto, a ponto de condená-la à miséria. A própria mãe, olha aí, que coisa impressionante. Condenou a mãe à miséria. Por isso, o sentimento de culpa imenso. Por isso que ela está ali, porque já tem a compreensão do grave mal que cometeu. Porque não possuía eu, há 20 anos atrás, a compreensão que tenho agora? Se tivesse cometido a compreensão que tem agora, a compreensão não teria cometido o mal que cometi, disse ela. Já despertou para essa compreensão, por isso está ali. Pobrezinha, meu padre. Lembra-se dela? Falando da mãe. Era uma atriz humilde e que me criou com imensa doçura. Era uma atriz humilde que criou ela, filha, com imensa doçura. Concentrou em mim a existência. Era a razão da vida da mãe, era a filha.
da ribalta festiva, que ela era uma atriz humilde, desceu a rude labor doméstico para conquistar o nosso pão. Muito provavelmente, ela era uma atriz humilde, era uma atriz e que teve uma gravidez provavelmente não programada, e porque naquela época as pessoas que engravidavam, jovens, solteiras, eram altamente reprimidas pela sociedade, condenadas pela sociedade, fruto do pensamento da época. E ela teve que deixar tudo para criar a filha, porque ela estava sozinha, provavelmente, para dar o pão de cabeça e foi trabalhar com empregada doméstica para poder cuidar da filha. Olha que provação dura. Quando ela dizendo, tinha a sociedade contra ela. Se tinha a sociedade contra ela, é que muito provavelmente ela foi mãe solteira. Lá não se perdoava isso antigamente. Ninguém ia atrás do pai que cometeu o fato. Condenava a mãe, né? E meu pai, disse ela, contando para Sila, achando que ela era o padre. E meu pai, 100 anos para lutar pela felicidade de todos nós, filho, mãe dela e ele, deixou-nos arrastar na extrema pobreza, acovardada e infiel aos compromissos que livremente assumira. Assumira aonde, gente, esse compromisso? Provavelmente fez promessa de amor e jura de amor à mãe dela, ou assumiu no mundo espiritual. Assumiu a responsabilidade. E na hora que a criança nasceu, ele caiu fora, deixou a mãe sozinha, que era atriz, deixou, não tinha como trabalhar como atriz. Foi trabalhar de empregada doméstica para cuidar da filha ao mesmo tempo. Olha que sua dificuldade danada. A infortunada criatura, a mãe, não, a moça chorando, criatura fez ligeiro intervalo, misturando as lágrimas com a da nobre matrona. Lembra que aquela senhora que acolheu, que abraçou, continuava lá, lá dela. Ela, a menina chorava e ela chorava, não dizia nada, mas continuava lá chorando. Que aconchegava a essa senhora, que aconchegava de encontro ao peito a jovem que chegou, de mente aprisionada à confissão que fizera em extremis. Ela fixou isso, são as fixações mentais, gente, as cristalizações. Ela botou isso na cabeça e não sai mais. Por isso ela está repetindo lá para Silas. Esse é o grande processo. Você fixa naquelas cristalizações, você fica girando com aquela dia e noite, dia e noite, dia e noite, com aquela ideia, passando. Aí os processos obsessivos graves, né, as fixações mentais. Consegue sair, você consegue tirar daquilo, o sofrimento atrói, né? Continuou como se tivesse o sacerdote ao lado. Padre, perdoe-me, disse ela, em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem, disse ela, senhora de vultoso dote, que o meu pai me conferira, o pai abandonou, mas deixou um dote, provavelmente desencarnou, e deixou um dote à filha, talvez uma crise de consciência depois. Quando eu vi um dote, a mãe miserável, era um dote, envergonhei-me do anjo paternal que sobre os meus dias estender as brancas asas, olha aí, e aliando-me a um homem vaidoso que possuí, que desposei, que casou, expulsei de nossa casa. Ou seja, ela foi criada com todo o amor e carinho, dedicação da mãe, com esse homem vaidoso, e planejaram expulsar a pobre da mãe para ficar com dinheiro. Olha que coisa brutal, né? Por isso que ela está aí, né? Não é à toa, né? Expulsou a mãe. Quando ela dizendo, sinto ainda o frio daquela noite, terrível noite de adeus, ela assim, lembrando, porque essas coisas ficam, né? Está tudo na memória registrada. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis de acusação contra a mãe. Para justificar a minha vileza de coração, caluniei-a, aquela sem piedade, aquela que tanto cuidou e com amor. Apontei como ladra, olha que coisa grave. Disse o marido, o que ela casou, que a mãe era ladra, comum, que me roubaram ao nascer. Não era filha dela, não. Não era filha dela, que a mãe, quando era pequena, roubou ela e trouxe e criou, e etc. Olha aí. Imagine só a dureza de uma acusação dessa e quando uma mãe, a miséria, aquela que cuidou dela. Imagine. Mãe solteira, sem filhos, sem marido, pobre, olha a situação dramática. Talvez envelhecida pela situação, pelo sofrimento. Ela continuou confessando, né? Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao desperdício. Foi embora, expulsou da casa dela como ladra e tal. Não se queixou nem reagiu. Mostra a grandeza dessa mãe, né? Que podia muito bem ter esbravejado, ter partido para cima, não. Mas não. Não queixou nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente, com os olhos túrgidos de chorar. Choro compulsivo, saiu olhando a filha, grave acusação dela e do marido, né? Foi expulsa de casa. Nesta altura, a dama,
que sustentava, afagou-lhe os cabelos, estava abraçado, começou a alisar os cabelos da filha, os cabelos em desalinho, e buscou reconfortá-la. Não se excite, se acalme, pelas palavras. Descanse, descanse. Aí ela escutou a voz. Ah, que voz é esta? Bradou a moça, desvairando-se de angústia. Aí a gente vai entender o amor inquebrantável, esse sentimento, o amor de mãe, o amor... Não, o amor é um sentimento inquebrantável, o amor de mãe mais forte ainda. Mesmo diante da injustiça dessa magnitude, estava lá para receber a filha onde chegou no mundo espiritual. Não para se vingar, para acolher. Olha que amor grandioso, né? E está tendo as mãos, quando a mãe falou, e está tendo, que ela não conseguia ver, a faixa vibratória era diferente. Ela não conseguia ver, certamente a mãe, muito mais elevada, e também fora aplicado energias, para que ela não conseguisse identificar a mãe e explicar por quê. E está tendo as mãos afetuosas da mãe, que ele até ele não sabia que era mãe, que ele acariciava as faces e exclamou, sem vê-las: Oh, Padre, disse que ela se encontra aqui junto de mim. E voltando para o alto, ela mesma, ao sentimento de culpa. Os olhos apagados e súplices rogava em pranto: Oh, Deus, não me deixe encontrá-la. É, não, é assim, não me diga que ela está aqui. Não me deixe encontrá-la sem que pague os meus débitos. Eu quero encontrar minha mãe quando me quitar diante da lei de Deus, pagar meu débito. Eu quero encontrá-la de uma forma diferente, mostrar o amor e a gratidão que tenho por ela. Olha que maravilha. Senhor, disse ela em prece, compadecei-me de mim, pecadora, que vos ofendi. E vos ofendi. Ninguém ofende ao próximo sem ofender a Deus, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem, na verdade, ofende o próximo está ofendendo a Deus. Isso é importante entender. Que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me deste. Se Deus me deu um anjo como mãe, e eu simplesmente a agredi, a expulsei, caluniei, etc. Com o auxílio de duas enfermeiras, porém, a simpática senhora, a mãe, que não disse quem era, que acalentava, situou-a no leito portátil e fê-la amudecer à força de inexplicável doçura. E com o auxílio do enfermeiro, que aplicaram certamente energias para ela descansar, repousar, dormir, descansar, certamente as energias para que ela pudesse descansar. Mas mostrou esse retrato para a gente entender a situação. Percebendo-me a emotividade, que é uma cena muito comovente, sem dúvida. Silas, depois de amparar o serviço de acompanhamento da doente, depois que ela adormeceu, disse: A dama generosa que acolheu nos braços é a mãe que veio ao encontro da filha. Veio de onde? Certamente não é dali, do mundo onde ela habita mais elevada, certo? Para acolher a filha. Esse é o amor extraordinário, o amor de mãe. Quem me diz, Hilário, ficou muito assombrado, né? Sim, acompanha, olha aí a estratégia de Deus, né? Acompanhá-lo-á, agora, carinhosamente, sem identificar-se, olha aí, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais, porque ela ficaria completamente desequilibrada se visse a mãe. Ou é justiça, ela precisa ser renovada, preparada, quando começar o processo de renovação, no momento adequado, e a presença da mãe não desequilibra, porque o sentimento de justiça é muito forte. Aí sim esse encontro irá acontecer. Tudo no seu tempo. Agora ela iria desequilibrar completamente ao ver a mãe. O sentimento de culpa muito forte, terrível. O traumatismo, aí eu vou explicar por quê. O traumatismo perispirítico, as lesões do perispírito em função do seu grave ato, estão lá, as lesões estão lá. As marcas do que ela cometeu estão lá. Vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. O processo de renovação é difícil, é um ponto complexo. Um grande mal cometido, ele, para ser reparado, precisa ser feito um trabalho gradativo de restauração, de renovação, né? E por esse motivo, teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou André Luiz, Hilário. Por isso que ela se confessou dessa maneira? Perguntou o meu colega. É um fenômeno de Silas, comum, elucidou a Silas. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram no remorso, olha a cristalização, a fixação. Remorso, está lá, está lá, está lá. Fica girando o tempo todo na cabeça dela, até ela começar um processo de cura e de renovação, para ir gradativamente se renovar e tirar aquele sentimento. Que sente no oito, não consegue sair. Manhã, tarde, de noite, acordar de dormindo, aquele sentimento está lá na cabeça. Aí, os processos de loucura acontece isso em razão do delito máximo
de sua existência última, foi a coisa mais grave que ela cometeu, foi esse ato contra a mãe. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, lá na conversou com o padre, entregou-se de modo total à semelhante reminiscência, a lembrança. É o filme da vida, né? Quando ele está desencarnando, todas essas informações passam em frações de segundo, nos diz os relatos da doutrina espírita. Por haver cultivado a fé católica, explicando, romana, a moça, imagine-se ainda diante de um sacerdote, acusando-se pela falta que maculou a vida, o converte de culpa, acusando-se ela mesma, né? Acusando-se pelo processo que cometeu. É um processo de mudança, se dá aí. A mudança, o começo da mudança se dá na hora que você tem compreensão da falta que cometeu, é o processo da mudança. Quando você acha que você fez a coisa certa, quando fez errado, está distante. O espetáculo feriu no fundo de Santa Luís, aquele choque muito fundo, aquela cena muito chocante mesmo, muito dura, né? A rudeza do quadro, que a verdade me oferecia, obrigava-me à dolorida meditação. Todos nós meditamos diante dos nossos próprios erros, não é? Quando você vê um quadro como esse, quem de nós não cometeu erro, gente? Todos nós cometemos, senão não estaríamos aqui, não é isso? Sim, por isso estamos aprendendo a amar, perdoar, etc. Assim, sem dúvida nenhuma. Não havia, disse André Luiz, males ocultos na terra. A conclusão de André Luiz. Todos os crimes, todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia, em algum lugar. Essa é a constatação que André Luiz chegou diante desse fato, dessa moça contada com a mãe. E Silas concordou. Sim, Silas entendeu a amargura de suas minhas reflexões e veio ao meu socorro. Sim, meu filho, é isso mesmo, meu amigo. Você repara com acerto, né? A gente colhe que planta, é a lei da ação e da reação, que é o objeto desse livro. A criação de Deus é gloriosa luz, disse Silas. Qualquer sombra de nossa consciência já está lá, impressa em nossa vida, em nossa mente, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, transformado, renovado, fortalecido, sim, com o suor do trabalho, o pranto da expiação. É a reação, né? Todos nós iremos reparar pelos males que cometemos, e isso é justo na lei de Deus. Se você não reparar os males que cometeu, você vai cometer os mesmos de novo, se a dor não lhe visitar. Então, devemos pedir a Deus força e coragem para pagar nossas dívidas. E André Luiz, feliz é aquele que pode pagar suas dívidas. Diante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros, e se processarem ali, sob nossos olhos, não foi só esse, ele apentou-se essa informação para ilustrar encontros que procedem ali, sob nossos olhos, em que filhos e pais, e esposos e amigos se reaproximavam um dos outros para esse processo catarse de renovação. Então, Silas acrescentou: geralmente a estas plagas, ou seja, aquele mundo infernal de dor e sombras, de inquietação, aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos o suco do inferno, infernais, cada um de nós cometemos, né? E que se cristalizam, se fixam em perigosas ilusões, para a bondade infinita do Senhor, Jesus permite que as vítimas edificadas, no caso da mãe que foi a vítima daquela moça, da filha, edificada, crescida, elevada, no entendimento e no perdão, se transformem, ao invés de verdugos que venham buscar punição, buscar revolta, revanche, ou, né? Transformem felizes em abnegados sirineus, os que ajudam, os benfeitores, os amigos espirituais dos antigos verdugos. Em vez de buscar vingança, ao contrário, vem levar ajuda para ajudar a restaurar aquelas criaturas que cometeram erros sobre aqueles outros. Mas às vezes não. E às vezes ajudam a perturbar cada vez mais aqueles que prejudicaram, né? Muito bem. Mas aquela mãezinha, o caso do exemplo importante que se renovou e chegou para ajudar a filha em vez de vir buscar contas com ela. Como é fácil verificar, disse ele, o incomensurável amor de nosso Pai Celestial cobre, ó amor, cobre muitos pecados. Não somente os territórios glorificados do paraíso, o amor de Deus está não só nas regiões celestiais, mas também nas províncias atormentadas do inferno que criamos. O amor de Deus está em todos os lugares, como diz lá no livro
entre a terra e o céu. O ministro Clarencio fala na sua exposição a respeito é, das preces que o amor de Deus desce em fluxo e refluxo do seu coração augusto, desde as regiões mais resplandecentes celestiais, às regiões infernais de dores e sofrimento. Então, sobe e desce. Portanto, todos os filhos de Deus serão assistidos de forma absolutamente igual por cada um, por ele, através dos seus emissários de amor, nossos irmãos mais velhos. Pobre mulher, prorrompeu em choro, com outra. Terminou o choro, choro confuso. Junto de nós, cortando a palavra. Ele estava explicando aquela situação toda. Era uma mulher que precisava chorar. Um andais que foi resgatado. De punhos cerrados, reclamava infeliz. Quem me liberta de Satã? Quem me livrará do poderoso do poder das trevas? Disse ela. Santos anjos, socorrei-me. Pedindo socorro, estava ali. Socorrei-me contra o terrível, o temível Belfejor, que é um demônio lá da mitologia. Silas convocou-os, de Luiz e Hilário, ao amparo magnético, espaço magnético para se acalmar, né? Enfermeiros presentes também correram para ajudá-la, solícitos, impedindo o agravamento da crise. Ela estava desesperada, pedindo socorro para livrar do Satã, do demônio Bafejó e tal. Maldito, maldito, disse ela, repetia, de mente, persignando-se, se benzendo, né? Se benzendo, estava diante do demônio na cabeça dela, invocando o socorro divino através da oração. André Luiz a prece de André Luiz, pedindo, invocando o socorro divino através da oração. Procurei, André fez a prece, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo a pouco. Então, André Luiz e os outros preces, aplicar as energias magnéticas e ela terminou descansando e adormecendo. Era o que disse bem naquele momento. A serenado ambiente, convidou no Silas a sondar a mente daquela senhora perturbada que estava lá, que queria adiante de Satã, agora sob o império de hipnose, para poder ver a tela mental dela e enxergar o que, é que ela estava vendo de verdade. Busquei pesquisar a desarmonia em rápido processo de análise mental, da tela mental dela, e verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Olha que impressionante a sintonia que ela estava, por isso que ela estava vendo essa criatura infeliz como que como que a se lhe enraizar no cérebro, estava lá a imagem colada dela, os processos de fixação, processo de subjugação, enraizar no cérebro, via escapar-lhe no campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose, comunhão com ela, com a infortunada criatura, em mútua humanização. Não fosse o imã junto, falado ao perispírito dela. Diante da minha pergunta silenciosa, disse Silas: Ah, meu amigo, é um clichê mental. Ele não existe de verdade como ser. Não. É um clichê, é uma ideia fixa dela, criando inútil por ela mesma. Olha o grave processo. E aí entra uma explicação muito interessante sobre as formas de pensamento. Devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Jesus nos aconselhava por vigiar e orar. Aqueles que têm um sentimento e um pensamento para o mal, atrai o mal. Tudo é sintonia no mundo, gente. Tudo é absoluta sintonia. As formas de pensamento, que eu vou explicar um pouquinho melhor na frente, são aquelas ideias que você tem para o bem ou para o mal, e aquelas ideias atraem o bem ou o mal, e vão se juntando ali e ganham vida. Olha que coisa impressionante. As ideias macabras de magia, aviltante de magia, que é muito utilizada, quais sejam a da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, infelizmente, as religiões tradicionais propagam muito isso, a história dos demônios, tem que ter cuidado para dar medo às pessoas, demônio, tarará, ideias macabras, né? De bruxaria, tarará, que falam desses criaturas animalescas, né? Propagam a pretexto de combatê-los, a ideia, a informação que as igrejas, etc., e algumas religiões tradicionais, que existe esse diabo, existe sei mais o quê, né? A ideia é combater, mas bota na cabeça o medo das pessoas, cuidado com o demônio, cuidado com o demônio tal, 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 mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, as igrejas fazem exorcismo de entidades infelizes, gera imagens como esta, na cabeça da criatura. De tanto pensar
de tanto ouvir dizer na igreja, de tanto ler sobre o assunto, cria essa imagem. Ele fica pensando, e essa imagem, são formas, pensamento vão ganhando vida, ganhando vida. Se ela o tempo todo pensa, 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 vai ganhando vida e vai se alimentando, se fortalecendo, e será instrumento das entidades infelizes, que dão vida mesmo àquela entidade, para perturbar essa criatura. Mas como essa, e se difundem nos cérebros fracos e desprevenidos, que não oram, não vigiam, ficam o tempo todo pensando nessas questões, criaturas, mentes fracas, estabelecendo epidemia de pavor e alucinatório. O cara pensa o tempo todo naquele demônio, naquelas questões, etc. E essas ideias da negatividade vão se ganhando forma. Aí diz, olha, as inteligências desencarnadas, os espíritos perversos, infelizes, que desejam obsidiar a criatura, desejam tirar proveito daquela criatura, desejam se divertir com a ingenuidade daquela criatura, entregues à perversão, as entidades infelizes encarnadas, à perversão, valem-se desses quadros, criações mentais, mal contornados, que é a literatura feticista, ou a pregação invigilante distribui. Na Terra, há mancheias. Essas informações são propagadas em várias correntes religiosas, imprimindo-lhes temporária vitalidade. Aquela imagem começa a ganhar vida na cabeça daquela criatura. Assim como um artista do lápis, um desenhista, se aproveita dos rabiscos de buço de uma criança, tomando por base dos desenhos, seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Ou seja, o que quer dizer com isso? Se na verdade, um desenhista profissional começa a pegar aquele rabisco que dá imagem a um personagem, a criança se fica muito encantado, acha que aquilo tem vida, começa a agir como ídolo aquele personagem, ganha vida. A criança é ingênua. Os adultos do mesmo jeito. Começa a se impressionar com as imagens do Satanás, de entidades infelizes, e aquelas imagens, que são as imagens, forma de pensamento, começam a ganhar vida. E as entidades inferiores, utilizando dessa sua crentice, começam a também incutir naquela mente, juntando-se, dá vida àquele personagem. E gruda na cabeça da pessoa com um objetivo de perturbá-la, de desequilibrar, etc. Né? Muito bem. Tomando por base os desenhos seguros de que vai impressionar. Bom, os ídolos das crianças, né? O esclarecimento me dava, se me deparava com uma oportuna chave para a solução de muitos enigmas de Sandra Luiz, que já presenciou, de obsessão, em que os doentes começavam atormentando a si mesmos e acabavam atormentados, atormentando a si mesmos com essas ideias, com essas imagens de entidades infelizes, de demônios, etc. Perturbavam, atormentados, e se atormentavam também, a si mesmo, e acabam atormentados, por ser que se afinam com o desequilíbrio que lhe é próprio. Olha que coisa impressionante. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo que a enferma prostrada, ela, a mente dela, com essa forma de pensamento que ganhou vida na cabeça dela, essa forma desse demônio, que se lhe superpunha a esse processo de fascinação, a cabeça falou comovida. Ele lembrou de um fato importante. Lembro-me, disse Hilário, de haver manuseado há muitos anos, disse ele, na Terra, quando encarnado, um livro de autoria de Colin de Plance, aprovado pelo arcebispo de Paris. Olha a gravidade disso. Esses livros que são colocados de diabos, etc., como se tem um caráter de influenciar. Então, esse livro de Colin de Plance foi aprovado pelo arcebispo de Paris. Olha aí, propagado no âmbito da Igreja Católica, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios. Imagine. Revistas, livros que eram propagados, distribuídos, indicados nas igrejas, as pessoas compravam para ter medo daquilo. Essas ideias ficam na cabeça, ficam assustados. E algumas mentes fracas ficam muito impressionados, criando exatamente essa forma de pensamento. E creio haver visto uma figura, disse Hilário, nesse livro, uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sob nossa direta observação, que está na mente da senhora lá, que está passando esse processo grave, disse ele. Sila adiantou, confirmando isso mesmo. É o demônio Belfejor, a imagem, a forma de pensamento. A mesma do livro, que ela leu
e tanto falar que tivesse cuidado com o demônio, com o Belfegor, na cabeça, que foi incutido na cabeça dela. Segundo as anotações de Jean Wayne, Weir, que é imprevidente, ó, imprevidentes, autoridades da igreja, permitiram se espalhasse nos círculos católicos esse tipo de livro, mostrando imagem de várias criaturas, que são mitos, não são verdade, que seriam demônios, que tivesse cuidado, para dar medo às pessoas. Isso é muito ruim, negativo isso. O objetivo, em princípio, era de combater, mas incutir na cabeça das pessoas imprevidentes. Conhecemos o livro a que se refere, disse Silas. Tem criado empecilhos e dificuldades tremendas a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, dos demônios, oferecendo-os a espíritos bestializados que se aproveitam dessa ingenuidade das criaturas, dessas ideias fixas, que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Utilizam para incutir medo e dominar aquela mente infeliz e ser joguete na mão de entidades infelizes. Olha que coisa terrível. Refletia quanto ao problema dos modos mentais na vida de cada um de nós, quando Silas, certo de me surpreender a indagação, captou a mensagem dele, né? Assentou bem-humorado. Aqui, ou seja, naquele ambiente das trevas, etc., aquele ambiente terrível onde estava, naquela casa, é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno, ou seja, a gente tem ao nosso redor o inferno ou o céu que a gente planta, é a colheita, né? No coração fica o inferno, a que se aprisiona naquele inferno, de acordo com as próprias obras. É a lei da colheita, e do plantio e da colheita, da ação e da reação. Olha que coisa interessante. Um sempre importante. Assim temos conosco os diabos que planejamos segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmo, tem sintonia com ações naquele campo infeliz que se coaduna com aqueles sentimentos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma, estava essa senhora, com processo de obsessão, para um aposento limpo, acolhida, bem posto, que a esperava. É interessante que também ele trouxe só um recorte. Lembra que foram 19 criaturas recolhidas pela caravana, mas trouxe só o retrato de duas. Quer dizer, o exemplo das duas, para ter uma compreensão da forma de pensamento e da ingratidão profunda cometida da moça lá pela mãe. E por que que ela não lembra? A mãe não se apresentou para ela por uma estratégia divina para não piorar o quadro dela. Apenas, bom, muito bem. E corrido alguns minutos, Sanderli, voltamos ao átrio, ao pátio. Então, descongestionado e silencioso. Todos os 19 foram recebidos pela caravana que vinha 10, foram socorridos, foram encaminhados para os seus leitos, etc. O trabalho ia continuar. Apenas alguns sentinelas, e é importante entender isso, sim, aí estava descongestionado e silencioso. Apenas alguns sentinelas da noite velavam, fatigados e atentos. Sim, porque lembremos que essa casa está num ambiente de profunda brutalidade e essa vigilância é absolutamente importante. Lembrando que foi aberto um flanco para aquela caravana entrar e haver necessidade de ter a vigilância. Nós sabemos que temos lá os equipamentos, etc, etc, etc. Os tormentos previstos compeliam-nos a pensar. Ou seja, André Luiz, depois daqueles dois exemplos importantes de osso que não fala, mas que ouviu, começou a pensar. Muitos já estudaram acerca do pensamento da fixação mental, olha aí, os complexos, das cristalizações. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas, aqueles dois exemplos da moça que tem a figura do diabo na mente dela, do Bafejó, e da mãe, do tormento da culpa, me infundiu compaixão e quase terror, disse ele. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a Silas, a indefinível tortura a que me via objeto e o assistente esclareceu com sabedoria, fazendo as informações. É verdade, meu amigo, estamos ainda longe. Olha aí, a informação que ele está dando, importante. Longe de conhecer todo o poder criador da mente, que é o caso lá daquela moça que, na verdade, de tanto ler o livro falando dos demônios, incorporou na sua mente, e a aglutinante capacidade que você tem por sintonia de aglutinar essas energias, esses pensamentos, encerrando no pensamento puro e simples. Estamos distantes de ter uma compreensão desse campo imenso. Por isso o vigiar e orar que Jesus falava é tanto e tão importante. A gente tem que vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Vigiar e orar. Esse é um mantra na vida da gente. Em razão disso, disse ele,
Tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida. Esclarecimento importante. Você tem que buscar se esclarecer, estudar, se esclarecer, etc. Tudo o que escravize a ignorância, a miséria, a preguiça, o egoísmo e a crueldade ao crime é fortalecimento das trevas. Se você cultua pensamentos de infelicidade, de ódio, de ressentimento, ou se na verdade você nada faz, vive um tempo na preguiça, a velha expressão que eu não gosto de falar, mas é um fato que todo mundo diz, que mente vazia é casa do diabo, é fato. Quando você está com a mente vazia, que nada pensa de coisa boa, chega as entidades infelizes para utilizar a sua mente, para escravizar você nos processos de obsessão. Né? Aí, a crueldade do crime é fortalecimento da treva, por quê? É uma brecha que as entidades infelizes têm para lhe obsidiar. Né? É uma brecha. Aí já é o fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. É verdade. Se você não tem a sua mente voltada para o bem, não tem a sua mente o tempo todo praticado com coisas boas, termina as entidades infelizes colocando essa brecha para que as entidades infelizes utilizem sua mente. E aí vem uma frase muito interessante, estava dito por Kardec, que a maior caridade que a gente pode fazer por nós mesmos, pela humanidade, é amar, porque o amor cabe tudo. Tudo o amor é um sentimento que cabe e congrega caridade, benevolência, indulgência, perdão. Você tem seu coração cheio de amor. E se você se instrui, se você estuda, você tem um conhecimento e coloca esse conhecimento, o amor, dá movimento a esse conhecimento, aí é o grande caminho. É o esclarecimento. É a grande vacina contra o mal, é você o vigiar e orar, o amar o demais, que é a vivência do Evangelho de Jesus, e se instruir, estudar, compreender as coisas. Colocar a mente com positividade, ocupar com coisas boas. E talvez, porque desejasse ardentemente mais algumas anotações em torno do assunto, Silas ajuntou. Recorda-se você, André, de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi, no início, nos albores do telégrafo sem fio? Ele perguntou, se você lembra, você estudou alguma coisa a respeito da experiência de Marconi, esse extraordinário engenheiro italiano que criou o telégrafo sem fio? Você leu sobre o assunto? Aí sim, disse ele, lembrei, sim, respondi. Lembro-me de que o sábio, ele, Marconi, ainda muito jovem, se consagrou aos estudos e observações de Henrique Hertz, que também era um grande engenheiro alemão, o grande engenheiro alemão, que realizou importantes experiências sobre a ondulação, a ondulação elétrica, né? As ondas elétricas, das ondas de energia, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante, para 50 de Hertz. E sei que certa feita, disse André Luiz, tomando-lhe o oscilador, que foi criado por Hertz, e conjugando com a antena de Popov, e com o receptor de Brand no jardim da sua casa paterna, disse ele, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Ele fez essa informação histórica para entender a importância do que ele quer explicar. Você lembra que, na verdade, como foi a experiência, como é que, na verdade, Marconi criou o código Morse, a comunicação sem fio, de um local a outro? Ele vai explicar por quê. Porque ele queria trazer uma explicação importante. Mas aí André Luiz perguntou, mas o que é que isso tem a ver com o pensamento? O que é que essa experiência do código Morse que é tomar conta do pensamento? Ah, meu amigo, disse ele, só eu. A referência significativa para nossas considerações. Olha aí, história do pensamento, a importância. Além dela, disse ele, além dessa experiência do código Morse, voltamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade na Terra. Na época, na década de 40, né? E acrescentou, reporto-me ao assunto para lembrar de que a radiofonia, ou seja, o envio das ondas de rádio com a voz e da televisão, e na televisão, da imagem, etc., os elétrons que carregam a imagem e o som, as modulações da palavra e os elementos da imagem, da palavra, do rádio, da imagem, da televisão, da imagem, se deslocam no espaço com a velocidade igual à da luz. Então, ele está dizendo o seguinte, que na hora que o rádio está enviando a comunicação, e a televisão, a comunicação e a imagem, essa velocidade da propagação é igual à velocidade da luz. Imagina aí a velocidade. Ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Por isso, quando você está na televisão
falando lá no Japão e aqui você, praticamente imediato você consegue captar a imagem e o som, às vezes com um delay pequeno, a diferença é quase mínima. Ora, disse ele, a conclusão, num só local podemos funcionar um posto de emissão, você tem a emissora de TV, e no lado lá tem a televisão, já capta. Um posto, pode um local funcionar no mesmo posto de emissão e outro de recepção. A imagem sai dali, dá um giro e chega imediatamente na televisão. Olha que coisa interessante. Compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas. Irradia, encaminha e recepciona simultaneamente, ao mesmo tempo, depois de atravessar imensos domínios no espaço. Aí chega em uma fração infinitesimal de tempo. Ou seja, porque a imagem e o som, na velocidade da luz, se propaga rápido. Agora imagine, disse ele, se a luz e o som, essa propagação da velocidade da luz, imagine você agora o pensamento. Força viva e atuante, cuja velocidade é superior à velocidade da luz. Se o som e a imagem é a velocidade da luz, do pensamento é muito mais. Por isso, quando você emite um pensamento, esse pensamento tem um condão de ir, bater lá e rebotar de volta. Todo pensamento do bem e do mal, ele é como se joga uma bola na parede e ela volta para você. Lei da ação, da reação. É isso que ele quer explicar. Olha aí. Olha quer dizer. Emitido por nós, volta imediatamente a nós mesmos, disse ele, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda, de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito. Você manda esse sentimento, pensamento, e volta para nós, fixa, a gente recebe igual, quando alimentados pelos combustíveis do nosso desejo ou de nossa atenção, se for para o bem. Daí a necessidade imperiosa, olha aí, não é um conselho, não. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. Olha aí. Por quê? Porque essas energias atraem energia da minha natureza. Se eu mando energia boa, os benfeitores juntam os que têm o mesmo pensamento, a sintonia, aquelas energias boas e voltam para mim renovada. Se eu mando energia ruim, infeliz, desagradável e violenta, aquela energia vai e incorpora por sintonia as energias violentas e belicosas do que se encontra pelo caminho e volta para mim com essa minha carga. Aí a soma, eu quero explicar só o meu pensamento. Olha que coisa interessante. Fique no espírito, quando alimentados pelo combustível do nosso desejo e nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de situarmos ideias, porque energias atraem energia da mesma natureza. E quando estacionários na viciação, na sombra do mal, as forças mentais que originariamente que exterioramos, que não enviamos, retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas pelo bem ou pelo mal, pelos elementos que com elas se harmonizam por sintonia, engrossando desta forma as grades da prisão em que nos detemos, né? Volta essas energias ruins e refletidamente, convertendo-se-nos a alma no mundo fechado, por isso a história das culpas e as cristalizações, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, o retorno, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, sintonia, nos impõe reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentimentos sutis. Ou seja, nós somos profundamente influenciados pelo que emitimos, que captam, se for boa, as energias do bem, por sintonia, se incorpora a nós. Na história que a gente planta o que colhe, exatamente isso. E se eu mando mal também, eu mando energia do mal, que capta essa energia do mal por onde passa e volta para mim e vai piorar a minha situação cada vez mais por sintonia. É a lei da ação e da reação. E depois de ligeira pausa, eu concluí. Eis porque a efetuada a supressão do corpo somático, quando desencarna, a criatura desencarnada movimentando-se num veículo mais plástico, que é o perispírito, e influenciável, né? Pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas. Estão lá, tudo guardado lá. Como o perispírito ele é amoldável, aquelas energias estão postas lá, uma prisão. Detendo-se
perispírito em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que eles vivem os mesmos enganos e pesadelos. Foi atraída. A energia é atraída. São sintonizados, né? A explicação não podia ser mais clara de Sander Luiz. Calamos-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas, percebendo a atitude interior de reflexão deles, convidou no descanso. Por mais algumas horas, conseguimos repousar e pensar, porque no dia seguinte, Druso disse que tinha atividades. Mas aqui eu faço as anotações que são importantes para a gente entender. A forma para a libertação da ignorância. Como é que a gente se livra disso? Diz aí Kardec, com muita beleza no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Na hora que você ama, você incorpora os sentimentos do Evangelho, o amor, a caridade, a benevolência, do diante perdão. Se você tem esses sentimentos, e esses sentimentos, esses pensamentos colocados, eles vão se incorporar, com sintonia, buscar todos os sentimentos dessa natureza e volta para você fortalecido. São as formas, pensamentos, que ganham vida também, né, são pontos importantes para se recepcionar essas energias. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, você precisa, além de amar, estudar, para entender as questões e botar esse amor em movimento para a prática do bem. Tem que estudar, se instruir, é muito importante. O amor e a instrução, aí é esse casamento perfeito. Todas as verdades, diz Kardec, são encontradas no cristianismo. Sim, as verdades estão postas lá, tudo é belo no Evangelho. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana, as adulterações de evangelhos, que tiveram o objetivo de adulterar, para tirar proveito. E eis que além do túmulo, quando você desencarna, diz Kardec, em que acreditava o nada, quem acredita que morrer acaba tudo, que nada. Vozes vêm clamar-vos. Irmão, nada perece. Não, nada se acaba. Vocês são espíritos eternos. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Deixe que você tenha essa sabedoria de colocar sua alma, seu espírito a serviço do bem. Essa mensagem da Espírito de Verdade está no Evangelho, Allan Kardec, lá no capítulo 5, no item 5, para a gente entender isso aqui é muito importante. Sobre o amai-vos e instruí-vos, que são muito importantes. Muito bem. E aqui eu trago também uma explicação muito interessante a respeito do que é a forma de pensamento, para compreender, introjetar essas informações são interessantes. Forma de pensamento são criações mentais. Como aquela senhora pensou no demônio de Belfejó. São criações mentais modeladas em matéria fluídica ou matéria astral. Ou seja, quando você tem aquele pensamento fixo, vai ganhando forma, ganhando forma. Quando mais você pensa, mais ganhando forma. Podem ser criadas por encarnados ou desencarnados. Você pode ter essas formas de pensamento quando você está encarnado aqui agora. Você pensa e vibra no bem. Ou desencarnado do mesmo jeito. Com características boas ou ruins. Bem ou mal. Positivas ou negativas. Como o próprio nome diz, elas são resultado da ação da mente, que fica pensando sobre aquele determinado assunto. Sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta. Porque lembre-se que o perispírito, lembre que o fluido cósmico universal é plástico, ele amolda. Aquele pensamento está ganhando vida, está ganhando forma, criando formas correspondentes ao pensamento externado. Por isso, vigiar e orar, que Jesus falava, tem que ser um mantra na vida de cada um de nós. Se é uma forma de pensamento positiva, no bem, sadia, elevada, ela está lá. Você está pensando bem, aquela forma, aquilo ganha uma forma do seu lado lá. Né? Ela se alimentará dos pensamentos e sentimentos positivos do seu Criador. Além de ser humano, você manda e vai querer aquela forma positiva, ao mesmo tempo em que o abastecerá os bons fluidos agregados por sintonia de outras mentes e formas de pensamento do mesmo teor. Ou seja, os benfeitores espirituais, os amigos, tendo aquele pensamento, vem agregar a sua, fortalecendo o seu espírito, vai alimentando você, o seu processo de renovação espiritual. Aí diz ele, se, no entanto, se trata de uma forma de pensamento negativa, densa, doentia, ela também se alimentará dos pensamentos do seu Criador, de quem emite, levando a intensificar cada vez mais a mesma ideia. Quando você pensa mais em forma e projetando sobre ele todos os fluidos com que tem a sintonia, até que o emissor, que emite, não consiga mais desvencilhar da própria ideia. Fica lá aquela ideia, pronto, começa a dominar. E as entidades infelizes começam a jogar energia. Sua mente passa, então, a ser preenchida apenas por aquela ideia. Um ciclo vicioso.
processo de auto-obsessão, de tanto você mandar aquele pensamento. Por isso as pessoas só falam em doença 24 horas, só vivem doente. Aquela forma de pensamento ganha vida. E as entidades felizes que querem utilizar você e prejudicar você, começam a mandar. Você fica escravo daqui, só fala em doença, fala em doença, fala em doença. É assim que muitas pessoas de obsessão começam, conforme o pensamento, criadas e mantidas pela própria pessoa, como aquela senhora do Satã, do Belfajor. Já que muitos obsessores se aproveitam dessas criações, manipulando-as para assustar, atormentar e drenar as energias das pessoas que são os seus alvos. Com isso aqui, eu acho que a gente explica bem melhor a compreensão do que aconteceu com aquela senhora. Meus amados irmãos, aqui a gente conclui esse capítulo 4 muito interessante a respeito dessa questão, desse grupo que aporta as regiões trevosas, mas que estão em processo de renovação, por isso são assistidos, e também fala sobre as formas de pensamento, que eu acho que é muito instrutivo e importante. Se fizer alguma dúvida, estamos aqui para tirar, se for possível. Se não, queria agradecer demais a companhia de vocês, desejar uma semana de muita luz e muita paz, e o convite para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Excelente noite, semana de muita luz e paz. Fique com Deus.